Era uma vez um canalha bilionário que fomentava o ódio e pregava ser um pseudo-revolucionário. Era uma vez um odioso KGB que pouco se importou com as crianças mutiladas, com os bombardeios, apenas para fomentar sua ganância por terra. E era uma vez um milico, não, um deputado, não, um jumento, que ele ganhou a eleição do gigante tropical, só se baseando em jargões militares, pseudo-religiosos, pregando ódio pelas minorias. E aí, o que esses três imbecis têm em comum, hein? Vamos ver? Vamos falar de política? Então, né? Vamos lá. Primeiro, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal e dar aquela curtida, né? Porque isso é importante para a gente continuar fazendo aí, por mais custoso que seja, né? Por mais que a gente faça isso de trabalhador para trabalhador, sempre assim, demanda um tempo aí, a gente tem que prosperar, né? Lembrando que esse canal ele não é monetizado, então realmente o que importa realmente é a sua curtida, a sua visualização, seu compartilhamento, se puder aí. Então vamos lá, né? Vamos seguir. E o que essas três figuras aí que eu falei aí têm em comum, né? Vladimir Putin, Donald Trump e Bolsonaro. Vamos seguir, vamos fazer o inverso, vamos seguir do Putin, né? Putin seria um cara mais raiz, né? Um cara que tem uma ideologia forte e prosperou essa ideologia no país dele, né? E no mundo, para o mundo, né? O Trump já é um cara, é o meio termo, né? É um bilionário e um político calhorda que se aproveitou do momento, se aproveitou que tinha grana, né? E acabou, pelo sistema político dos Estados Unidos, conseguiu ser presidente da maior nação do planeta. E depois a gente tem o nosso querido, né, excelentíssimo Bolsonaro. Bolsonaro que nada mais é do que uma marionete, um repugnante jumento, né? E vai ser sempre assim. Mas aí nesses últimos dias aí a gente teve a repercussão das joias do Bolsonaro, né? Que seria o mais famoso, né? Porque o que acabou acontecendo é o crime de peculato. Para quem não conhece o crime de peculato, eu sugiro que pesquisem, obviamente, por si só o que é. Mas resumindo para vocês, é quando um agente público, um servidor público, usa do cargo para poder adquirir proveito próprio, né? Para poder se beneficiar de alguma forma. Mas então, as joias, para quem não sabe também, eu indico alguns sites aí bem básicos, aí eu vou colocar na descrição, e aí eu vou botar um linkzinho, tá? Não precisem ter medo que não são canais comunistas, né? São canais de renome, né? Canais de reportagem, né? Pessoas que se formaram em jornalismo e não pessoas que ficam propagando fake news. Então isso é muito importante, né? Tu ir atrás de fonte, tu ir atrás de realmente quem sabe fazer a matéria. E aí aqui a gente não é formado em jornalismo, né? A gente gosta da história e gosta da política. Mas a gente não é formado em jornalismo e o que a gente faz a gente replica. Então vamos lá. O que aconteceu, tá? Vamos só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar uma referência aqui, tá? Da BBC, que trouxe a seguinte matéria: o Putin pode ser preso. Tribunal de Haia, né? Para quem não sabe, o Tribunal de Haia ele é o Tribunal Penal Internacional, né? É um tribunal, ele teve sua origem na Holanda, no caso. Então, tipo assim, ele julga, ele identifica crimes internacionais. Mas aí é um pró e um contra agora. Por quê? Porque o tribunal ele pediu
né, a prisão de Vladimir Putin por crimes de guerra. No dia 17 de março de 2023, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandato de prisão contra Vladimir Putin. Mais ainda, o tribunal afirma que Putin é responsável por crimes de guerra, incluindo a deportação ilegal de crianças da Ucrânia para a Rússia, né? E aí ele estima que desde o dia 24 de fevereiro de 2002, quando se iniciou aí a guerra da Ucrânia, né, a guerra da Rússia para a Ucrânia, em torno de 16 mil crianças foram transferidas ilegalmente. E aí que pega, né? Porque ele pode fazer o que ele quiser, só que quando mistura a questão de, de abuso infantil, talvez, né? Além de muitas outras coisas, bombardeio a hospitais também tá nessa acusação, bombardeio a colégios, enfim. Só que aí tem um probleminha, né? É um problema que a gente deve levar em causa porque a gente se detém ao Tribunal de Haia ter feito isso, só que infelizmente nada pode ser feito, talvez. E aí é uma causa que a gente deve ficar em cima, porque por mais que seja do outro lado do mundo, ela realmente vai dizer, tecnicamente vai impactar aqui, principalmente nesse governo que se posicionou, né, na questão da Rússia e da Ucrânia, né? Até o governo Lula, ele teve esse meio termo aí, criando questões, por exemplo, de um acordo de paz, né? E aí vai misturar, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes agora, é bem importante esse detalhe, mas não vou entrar. Só quem pode ser julgado e penalizado é as nações que fazem parte do estatuto, né, o Estatuto de Roma, que é o nome do Tribunal Penal Internacional. Então, a Rússia não faz, né? Eles podem decretar a prisão do Putin, só que ele não faz parte, a Rússia não faz parte, então, de qualquer forma, isso deve ser pensado, deve ser estudado, mas, ao meu ver, agora não vai fazer a menor diferença, né? Porém, existe uma questão diplomática, que isso vai fazer diferença, né? Quando se levanta isso internacionalmente, tu cria uma imagem, e essa imagem ela vai ficar para o mundo todo, né? Como se já não tivesse criado uma imagem do cara bombardeando aí centenas de escolas aí, matando milhares de pessoas, né? Então vamos para outra coisa aqui, ó, a CNN. E aí o nosso segundo na escala é o Trump, né? Então vamos lá. Trump diz que espera ser preso nessa terça-feira e espera protestos dos apoiadores. Então, na mesma batida desses líderes imbecis aí, a gente tem o Trump, que eu não sei, vou te dizer assim que é uma identificação minha, mas ele gosta muito de twittar coisas, né? É que nem o Bolsonaro, ele gosta muito de twittar e botar lenha na fogueira, né? Então ele espera ser preso aí na próxima terça-feira, dia 21 de março. Durante o governo dele, ele ali nas vésperas da eleição, eles descobriram ali um esquema aí de suborno envolvendo uma atriz pornô, né, Stormy Daniels, e era um esquema de suborno aí, uma coisa assim parecida. E aí eu digo coisa parecida porque eu não vou exatamente entrar aqui. Tá o link para vocês saberem exatamente o que é isso. Agora, existe também, né, o esquema dos documentos que ele tirou da Casa Branca e levou para a residência particular dele. E isso também ele está respondendo. E também está respondendo lá pelo Capitólio, né? Quando ele fez a mesma coisa que ele está fazendo aqui. Ele botou no Twitter aí que espera protestos dos apoiadores. Então, se a gente sabe, quem está vendo isso aqui, eu não sei se tem muita gente vendo, mas quem vê e quem faz ligação com o Bolsonaro também sabe que ele fomenta muito disso, né? Tipo, vamos lá, pessoal, vocês me apoiam, vocês vão lá, então. Vamos pra luta, né? Então, o Trump, ele faz isso, né? Então, ele incentivou muito aí a questão da invasão do Capitólio. É isso que pegou também nessa investigação. Uma hora aparece, né? Então, tem também a questão da família do Trump também tá envolvida, a organização Trump
também está envolvida aí com esquemas fraudulentos aí, milhões fraudados aí. Também não vou colocar aqui porque a gente não é um canal de reportagem, né? Mas é um canal de curiosidade, né? Então, se eu vou levantar esse tema, tu vai atrás aí, vamos ver junto. E aí, o nosso querido e odiável imbecil nacional que é o Bolsonaro, né? Bolsonaro pode ser preso pelas joias da Arábia. Essa é uma reportagem do UOL. O nosso querido imbecil coletivo, que ele gosta muito de propagar a imbecilidade coletiva, ele foi pego aí com as calças justas aí na questão das joias, né? Não sei se você deve ter visto isso aí, mas a questão que o presidente lá da Arábia Saudita, ele deu as joias aí pro Bolsonaro, e o Bolsonaro pegou e deu de mão no negócio e botou dentro no acervo pessoal dele. Enfim, deu por um chefe de Estado, né? O Bolsonaro era o chefe de Estado na situação, e ele simplesmente colocou no acervo dele. E o que é? Se beneficiou do cargo público, né? Para proveito próprio. Então, e ele foi, ainda disse para a repórter da CNN que sim, que tinha colocado lá no acervo pessoal dele. E aí a gente bate nisso aí. Por quê? Porque, vamos lá, né, gurizada, a gente fala desses caras e a gente acha que é irrisório falar deles. Só que eles são figuras realmente importantes para o país, né? Não para nós só, mas pro país deles, né? Então, assim, Trump e Bolsonaro, eles são farinha do mesmo saco. Né? Para quem não conhece Steve Bannon foi o grande articulador da campanha do Trump e também da campanha do Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro estava fortíssimo junto com esse cara. Hein? Então, assim, pesquisem quem é Steve Bannon, começando por aí. É uma pesquisa minuciosa, é uma pesquisa chata de fazer, mas quem tem curiosidade, né, quem gosta, quem quer conversar sobre isso, quem quer falar sobre política e sobre esse tema, seria muito interessante, né, pegar essa causa. Por quê? Porque Steve Bannon também propagou-se no Brasil. E Steve Bannon é um grande líder fascista. Talvez essa aí seja a grande questão, porque é fácil a gente chamar de fascista, né? Se a gente não conhece a origem do fascismo, mas talvez o pessoal que chame o Bolsonaro de fascista e chamou, talvez é por esse cara aí, por Steve Bannon, porque ele é, evidentemente, explicitamente fascista. Mas aqui no Brasil ele já se distorce, tudo se distorce no Brasil, tudo se dissolve, se remonta, enfim. É um Frankenstein, né? E Frankenstein é ideologia também, a ideologia ela se torna um Frankenstein, porque ela se quebra na raiz e ela, enfim, se transforma em outra coisa, às vezes muito mais distorcida. Então, assim, a gente pode montar e dizer que é o bolsonarismo, aí sim. Mas voltando à questão de o que eles têm em comum, né? Eles são autoritários, eles são, na versão do Vladimir Putin, quase totalitário, mas aí tem questões econômicas, tem questões ideológicas com a ideologia comunista do passado, enfim. Não vamos entrar nessa questão aí agora, mas todos os três ganharam manchete essa semana. Vladimir Putin talvez seja o que está pouco se lixando para isso, porque o que a gente fofoca aqui, né, não é exatamente o que realmente é a imagem que ele vai ter da situação. Trump e Bolsonaro, eles são iguais, né? Eles são praticamente iguais. Teve algumas situações aí durante a pandemia que um foi diferente do outro, mas é praticamente igual. Então eles ganharam essa manchete e a gente tem que ficar preocupado com esses caras. A gente tem que ficar preocupado porque Trump a gente não sabe se ele vai ser preso ou não, né? E Bolsonaro a gente não sabe se ele vai ser preso ou não. Porque se prender os caras, talvez o Bolsonaro se prender pelos crimes de joia seria melhor do que prender por uma incentivação ao 8 de janeiro, por exemplo,
que muita gente vai alegar que isso é priorizar o outro lado, uma visão distorcida. E na questão do Trump é a mesma coisa. Por mais que ele tenha incentivado lá o ataque do Capitólio, eu acho que isso não vai prender ele. Eu acho que o que vai prender ele realmente é as questões do documento lá, da questão do documento, a questão de fraude da organização Trump, pode ser que prenda, e essa questão de suborno da atriz pornô, e também o Bolsonaro é a mesma coisa. Não tem nada a ver com a atriz pornô, mas as joias, né? Eu acho que a joia vai pegar o cara aí, e a gente vai continuar falando sobre isso, né? Porque é muito bom a gente fofocar. Mas vamos fofocar sobre política, né? Então, assim, nós vamos criar uma questão. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser um vídeo sobre a ideologia comunista, sobre o que realmente é. Porque a gente não faz muito sentido a gente começar agora a culpar o governo atual sem antes a gente entender o que é, né? Então, eu vou pedir para vocês aí assistirem esse vídeo, não sei se assistiram até aqui, mas seria importante vocês curtirem, vocês se inscreverem, e nós vamos ter que aprender junto o que é esse negócio aí de comunismo, né? Não tem muito a ver o que eu falei agora, mas é praticamente na mesma linha, né? Entender o que realmente é a origem para a gente poder julgar ou poder criticar, né? Então fica aí meu abraço para vocês aí. Logo mais vai ter vídeo do Davis de novo, então fica esse abraço aí, e tomara que a gente consiga aí fomentar o canal melhor ainda, porque a gente tem que debater, então vamos trabalhar nesse debate para ver como que a gente vai tornar o país um lugar melhor ou não sei, mas a gente tem que contribuir, e a gente vai contribuir, gurizada. Eu quero ver